Olá, olá! Começando mais um episódio do Planeta Bola PE, o episódio de número 41, para a gente falar das coisas do nosso futebol, falar do Náutico, do Santa Cruz, falar do esporte, falar do que vem acontecendo no mundo esportivo. Semana de Olimpíadas, rapaz. Fim de semana vai começar as Olimpíadas. Na verdade, as Olimpíadas começam na sexta-feira, mas o Brasil, tanto no masculino quanto no feminino, começam a jogar antecipadamente. O Brasil pega a China no feminino na quarta-feira e no masculino estreia nada mais nada menos do que contra a Alemanha na próxima quinta-feira. A gente vai falar disso também, mas vamos começar falando dos nossos clubes. Você já sabe, se inscreve no nosso canal Planeta Bola PE lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho de notificações e vocês vão ficar recebendo todas as informações que a gente gerar aqui, todos os conteúdos novos falando sobre o futebol. Meu amigo Chiquinho, tudo bem com você? Oi, Júnior, amigos do Planeta Bola, uma semana abençoada aí para todos, Ricardinho. Vamos lá, tem boas notícias, más notícias, expectativa de boas notícias também com o jogo do esporte hoje. Vamos lá. Ricardo Rocha Filho, rapaz, hoje tem tanta informação para a gente discutir e a gente pode ver a coisa com um copo meio cheio ou um copo meio vazio, né? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Júnior, Chiquinho, amigos do Planeta Bola PE. Vamos embora, né? Hoje tem muita coisa, muita informação, só não tem um esporte jogando ainda, né? Mas, quem sabe não vai vir uma notícia boa para Pernambuco, uma vitória, um empate, uma derrota. Pois é, a expectativa de um grande jogo hoje à noite. O Sport enfrenta o time do América Mineiro, lutando para fugir da zona do rebaixamento. Mas eu quero começar com a parte boa dos três clubes pernambucanos. Começar com o Náutico, que é o líder da Série B do Brasileirão. Agora, ontem até que dava, né, Chiquinho? Você conhece muito bem o Vasco da Gama, você conhece muito bem aquele estádio de São Januário, já jogou muito por lá. Ontem até que dava para o Náutico ter conquistado uma vitória, né? Tomou um gol no finalzinho, Chiquinho. Júnior, o Náutico ontem teve um jogo muito consistente, né? A gente vinha até comentando antes, o resultado por si só não deixa de ser um resultado que você tem que valorizar, mas pelas circunstâncias aí acaba o torcedor, até com a gente mesmo, tomar um gol da forma como tomou, né, com erro de posicionamento, erro de saída de bola, coisa que eu tenho certeza que o Hélio vai cobrar muito, mas eu acho que o torcedor, mesmo por essa circunstância, ele tem que avaliar pelo crescimento, pelo momento, pela manutenção do bom futebol, né? Jogar contra o Vasco, mesmo o Vasco sendo uma equipe ainda irregular, não deixa de ser um resultado expressivo. Repito, pelas circunstâncias, a vitória ela fica com aquele gostinho amargo. Mas o Náutico quebra um recorde de vários anos, um recorde de invencibilidade, que era do Corinthians, hoje é do Náutico, né? Eu acho que tem que se valorizar esse momento, esquecer esses pequenos detalhes, levar como um aprendizado e você valorizar. Eu acho que o momento do Náutico é muito importante. O Hélio deve ter esse pensamento também, né? Tentar corrigir essas pequenas falhas que existiram, que a gente pode até pontuar. Aqui o erro de posicionamento dos dois zagueiros, a saída de bola, e o Djavan também acabou errando, mas você não pode crucificar um jogador por um lance, né? É um conjunto. E o momento do Náutico ele é um momento único. Eu acho que tem que valorizar esse momento. A manutenção do bom desempenho para que possa vir melhores resultados. E o bom é que, assim, em condições normais, a manchete seria assim, Ricardinho: o Náutico consegue segurar o Vasco e São Januário. Mas, na verdade, a manchete é o contrário, né? O Vasco conseguiu segurar o Náutico e São Januário, porque o Náutico jogou, na minha visão, bem melhor do que o time do Vasco da Gama. E, sinceramente, eu não lamento, não, viu? Eu acho que é muito bom a gente ter uma certeza de que o Náutico está jogando um grande futebol, se não o melhor da Série B, Ricardo. É verdade, Júnior, mas eu vou discordar aí, viu? Eu lamento sim, porque do jeito que o Náutico estava jogando, teve as melhores oportunidades, né? À toa que, para mim, um dos melhores jogadores em campo foi o Vanderlei, o goleiro do Vasco. Pegou demais ontem. O Náutico deixou escapar a vitória nos últimos minutos. Isso aí, falta de atenção, erro de passe, enfim, tudo culminou no gol do Vasco, um belíssimo gol, um chute ali muito forte, indefensável para o Alex Alves, mas o Náutico jogou de igual para igual, se não maior do que o Vasco. Olha que o Vasco, dentro dos seus domínios, é muito forte, mas o Náutico ontem demonstrou
que vai ser um dos grandes times para brigar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Náutico, para mim, foi muito mais forte do que o Vasco, mentalmente, taticamente e tecnicamente. O Vasco, para mim, só tem o Cano mesmo, porque de resto o time do Vasco é muito simples, muito nivelado por baixo mesmo. E eu vejo que o time do Náutico ontem foi superior. Até os próprios números falam por si só, né? Claro que o Vasco teve nos minutos finais um domínio maior no segundo tempo com a posse de bola, porque o Náutico recuou um pouquinho, mas o Náutico, para mim, fez uma belíssima partida e, para mim, deixou a desejar nessa parte, nesse finalzinho, que seria os 3 pontos que o Náutico ia somar no final do jogo. O que eu vejo também, sabe, Chico, é que eu vejo uma coisa que a gente pode estar passando despercebido, mas, assim, a reposição do zagueiro Wagner Leonardo não foi uma boa reposição, né? O Carlão, para mim, ele é inferior ao Wagner Leonardo, né? Tá chegando aí o Rafael Ribeiro, tá voltando para o Náutico, pode ser que venha encaixar com esse time do Náutico. E uma outra coisa é que, assim, o Náutico precisa aprender a matar o jogo, porque o Náutico tem tido algumas chances, algumas oportunidades, e quando você não mata, você fica muito exposto. Você jogar com o Vasco da Gama dentro de São Januário, em qualquer situação, ganhando por 1-0, o Vasco pode empatar a qualquer momento, mesmo com um time inferior, porque é um time perigoso. E a entrega do Vasco ontem mostrou que dedicação, entrega pode superar a qualidade. Foi o que aconteceu. Essa reposição precisa ser pensada pela diretoria alvirrubra, Tiquinho. Perfeito, Júnior. Eu concordo com você. Essa condição aí do zagueiro, ela tem um componente, né, que a gente já vinha comentando, de estrutura, né, de desenho tático, né, até de modelo de jogo, da forma como o Náutico jogava. O Hélio consegue suprir, mas hoje necessita demais dessa boa saída de bola, né? A volta do Hereda para que o Brian possa ficar do lado esquerdo, eu acho que tem que ter essa manutenção. O Brian marca melhor naquele lado esquerdo e tem uma saída de bola por dentro também que facilita. Você tendo agora o Maciel, um jogador canhoto com bom rendimento por dentro também. Essa estrutura tática facilita o jogo do Náutico, né? Mesmo o Náutico ontem, como você bem falou, fez um jogo muito competitivo, fez um jogo de alto nível, jogou muito melhor que o Vasco, e o que pesa também como eu falei, né? Você tomar gol aos 47, cara, você perde toda aquela condição de bom trabalho. Dói, né, Júnior? Porque não é a primeira vez, aconteceu com o CRB também, entendeu? Isso não pode ser uma constante. Da forma como você está postado e da forma como o Náutico se defende bem, você falou que ele se retraiu e começou a defender melhor, jogando, explorando melhor os contra-ataques. No finalzinho, o menino lá que entrou é o Iago, o atacante. Iago Dias. Paiva. Iago Dias e Paiva. Cara, mata o jogo. Eu tava vendo o jogo aqui com o Lucas, eu digo, esse tipo de jogada você não pode perder num jogo contra time grande, né? Contra time de expressão, time grande o Náutico também né? Eu tô falando de expressão, que se equivalem na competição. Se você ganha do Vasco, você tira um concorrente direto ali no confronto, né? E pelas circunstâncias pesou, mas você tem que valorizar, né? Mentalmente você, como você falou também, tem que mentalizar esse grande feito que ele dá de quebrada, né, um recorde que era de uma grande equipe que disputou a Série B também, que foi o Corinthians. Esse tipo de momento que o Náutico vive cria uma grande expectativa, né? Você bateu o recorde de uma equipe que foi campeã há 12 anos, acho que mais ou menos isso, 12 anos, e a essa boa expectativa, e se espera que o Náutico possa aí repor pontualmente, principalmente na sua zaga, esperando também o menino Iago do Corinthians. Não sei se ele vai ter uma condição de continuidade, é um jogador que poderia suprir essa ausência, ele estando bem fisicamente, mas em relação a elenco, acho que pontualmente mais duas peças aí, pode fortalecer e deixar o Náutico ainda mais forte para que possa chegar bem nessa reta final do campeonato. Foram 12 jogos até o momento, se eu não me engano, e quase um terço do campeonato. E o Náutico já tem quase a metade de seu objetivo conquistado, né? Porque
Vamos colocar um número mágico aí de 62 pontos. Então, para 62 pontos, a metade seria 31 pontos em 19 jogos. O Náutico tem 26 em 12 jogos disputados. E agora tem pela frente o Brasil de Pelotas, na quarta-feira nos aflitos, e no sábado pega o time do Brusque também nos aflitos. Então, quarta-feira o Náutico. E no sábado pega o time do Brusque também nos aflitos. Então, são 2 jogos nos aflitos, Ricardinho, que pode chegar aí com 26 mais 6, 32 pontos, que seria a metade do objetivo, com apenas 14 jogos disputados, ou seja, quase 1/3 da competição e já a metade dos pontos necessários para conseguir o seu objetivo. Verdade, Júnior. Isso aí seria o melhor dos cenários, né? Mas lembrando que o time do Brasil de Pelotas hoje briga para metade de tabela, metade para o final de tabela. Já o Brusque não. Já o Brusque não. Já o Brusque busca ali o seu acesso também para a Série A, um time muito bem estruturado, vem fazendo boa campanha no Campeonato Série B, mas o Náutico tem mais time. O Náutico tem mais time e precisa vencer, porque o Náutico está empatando demais, simplesmente nos minutos finais o Náutico vem empatando aí, isso não pode acontecer. E dentro da sua casa você tem que vencer. Por mais que seja um time muito mais forte que você tem que vencer. E eu não vejo que Brusque e Brasil de Pelotas seja melhor do que o Náutico. O momento do Náutico é muito melhor. Agora tem que botar para dentro de campo. O Náutico tem que fazer acontecer e fazer valer esse mando de campo aí, que o Náutico vem espetacularmente, muito bem mesmo. 6 pontos seria o ideal. Aí você faz 32 pontos. Isso sem terminar, como você mesmo falou, Júnior, o turno, né? Na verdade, do Campeonato Brasileiro da Série B. Aí o Náutico teria mais 5 jogos ainda teria 15 pontos. Tu imagina, o Náutico ainda disputando, vencendo esses 2, ainda tem 15 pontos para ser disputado, vencer aí, sei lá, mais 2, 3 jogos. Isso aí seria o melhor dos melhores mesmo para o time do Náutico. Aí sim, o Náutico se credencia a Série A do Campeonato Brasileiro, com certeza. Posso botar o chopp para gelar, Chiquinho? Chiquinho, abre o seu microfone, por favor. Eu posso botar o chopp para gelar, Chiquinho, com esses 2 jogos aí que o Náutico tem em casa contra Brasil de Pelotas e Brusque, amigo? Ainda não, Júnior. São jogos difíceis, né? O Náutico hoje é o time a ser batido e é o time mais estudado. O grande exemplo a gente teve da Ponte Preta, né? Eu acho que essas equipes que vêm nessa parte de baixo, elas vêm com uma estratégia diferente, né? Mas o Náutico jogando em casa tem que se impor, né? Os números, o rendimento, ele mostra que é a melhor equipe e ele tem que estar mostrando isso a cada jogo. A responsabilidade da vitória é do Náutico, sim, ele é favorito nos 2 jogos, né? Por tudo que ele conquistou, mas não vão ser jogos fáceis, não. Mas para mim, nesse próximo jogo, o Náutico tem um certo favoritismo, assim como o Ricardo falou. O Brusque já tem uma equipe um pouco mais organizada. Eu vi o Brasil de Pelotas. Se o Náutico jogar o seu futebol, ganha com propriedade. O que eu penso também, assim, o problema não foi o Náutico com o Vasco ontem. O problema foi o Náutico com o Remo em casa. O problema foi o Náutico com a Ponte Preta. Se bem que com a Ponte Preta, a Ponte jogou muito bem também, né? Então a Ponte até não foi um resultado injusto, um empate. Com o Remo, que eu acho que ficou a desejar, né? Mas com o Vasco fora de casa, o Náutico foi melhor, foi. Mas não é um resultado absurdo você empatar com o Vasco da Gama lá em São Januário. Agora o Brasil de Pelotas não tem boquinha, não. Tem que vencer o Brasil de Pelotas de qualquer forma. E com o Brusque aí vai ser um jogo mais difícil. Tudo pode acontecer. Mas se o Náutico jogar o que está jogando, ele chega aos 32 pontos, sem dúvida nenhuma, nesse momento da classificação. Só para a gente encerrar essa discussão sobre o Náutico, não é nem sobre o Náutico, quero falar um pouco sobre Série B. Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Só o Vasco briga ou o Botafogo ainda briga? E o Cruzeiro vai ser rebaixado para a Série C? Não, né, gente? Chiquinho? Microfone. Júnior, eu acho que o Botafogo ainda pode brigar, né? Eu acho que o Botafogo ainda pode brigar. O Vasco ainda é uma equipe em formação, mas que pode ter uma condição de brigar, mas não, acho que briga pela última, por aí. O Campeonato Brasileiro, as equipes vão encorpando de acordo com a continuidade de jogos, né?
mas eu vejo muito baixo rendimento dessas 3 equipes, principalmente o Cruzeiro, uma coisa impressionante. O Cruzeiro não controla o seu modelo de jogo, muda treinador, não tem um elenco tão ruim assim, mas não consegue um padrão de jogo ideal para a competição. Desses 3 aí, eu acho que só o Vasco é que, assim, você pode criar uma expectativa, mas os outros 2 dificilmente pode ter o torcedor desses clubes pode ter uma esperança. Eu acho que é muito difícil. Dos 3, acho que só o Vasco. Também acho, Chico. Eu acho que o Cruzeiro esquece. O Cruzeiro não tem a mínima condição. Não é nem pelo que a expressão do Cruzeiro hoje, ela é muito abaixo do que se esperava. O Cruzeiro não consegue render, troca de treinadores, problemas políticos, estão pedindo o impeachment já do presidente, enfim. O Cruzeiro é terra arrasada. Para mim, o Cruzeiro não consegue e vai brigar para não cair. Já o Botafogo, eu ainda tenho uma certa dúvida. O Botafogo perdeu o seu treinador, né? O Marcelo, né? O Chamusca, desculpa. O Chamusca saiu do Botafogo, mas eu ainda acredito que o Botafogo possa dar esse sprint. O Vasco não. O Vasco aí já briga assim. Uma Série B, lembrando que o Vasco sabe jogar muito bem uma Série B, né? Já são 4 vezes que jogou essa Série B, então ele sabe muito bem como montar um time. O próprio treinador do Vasco da Gama é um treinador que tem no seu currículo alguns acessos para a Série A, CSA e também com CSA, e também foi o Atlético Goianiense. Então ele sabe muito bem como trabalhar isso aí internamente, e o Vasco tem tudo para brigar aí entre umas posições entre os 4. Não acredito que vai ser primeiro e segundo. Eu acho que o Vasco vai ficar brigando ali quinto, quarto, terceiro, vai ficar brigando ali naquela zona ali, mas eu acredito que o Vasco suba. Depois dessa derrota do Cruzeiro por 3-0 dentro do Mineirão, ele está a 2 pontos da zona do rebaixamento para a Série C. Meu Deus do céu, seria uma tragédia, né? Cair para a Série C. E para a Série C, acho que não vai chegar a tanto, não, né? Mas não brinque não com a Série B, não. Não brinque não, que tudo pode acontecer. O time do Cruzeiro é um time muito abaixo do que já foi Cruzeiro nas décadas de 80, 90, 2000, né? Tem aquele time fantástico do Vanderlei Luxemburgo, que ganhou a tríplice coroa na época, com o Alex, enfim, alguns grandes outros jogadores, mas hoje o Cruzeiro, a realidade do Cruzeiro é não cair para uma Série C. Hora de fazer uma pausa no nosso programa para aquela parte muito boa, né? Hora de falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Agora, se a gente lamenta alguma coisa lá nas bandas, se a gente lamenta o que aconteceu com o Náutico, que tomou um gol aos 47 do segundo tempo com o Vasco da Gama, imagina o que a gente vai pensar em relação ao Santa Cruz, que só fez 3 gols em 8 jogos, que não vence desde abril, que na temporada tem 30 e poucos jogos e só tem 5 vitórias. A situação do Santa é terrível, Chiquinho. E eu fico pensando o que é que pode ser feito de diferente. Chama o quê? Coach já foi. Trocar o treinador já trocou. Trocar os jogadores já trocou. O que é que faz agora, Chiquinho, para motivar um time que perde para Tombense por 1-0 dentro do Arruda? Que roteiro difícil, hein, Júnior, esse Santa Cruz, né? Nesse ano, né? Você fica até sem argumentos, né? Eu acho que o sentimento do torcedor é de desespero. A gente, a cada semana de programa, a gente cria uma expectativa de que o Santa possa, pelo menos, conquistar a sua primeira vitória, para aí sim ter um discurso diferente. Mas o roteiro ele se mantém, né, de uma forma muito difícil de você explicar, né? Acho que o entendimento a gente pode até entender, mas explicar esse momento que o Santa vive,
eu acho que o torcedor, ele retorna, rebobina um pouquinho e ele tem esse sentimento porque ele já passou por isso, né? É uma situação delicadíssima do Santa. Eu acho que esse momento é um momento de união. Eu acho que de todos os, independentemente da condição de diretoria, de torcedores, né? Eu acho que ainda você pode criar um mecanismo de defesa para esse momento, que é se livrar do rebaixamento, esquece qualquer outro tipo de situação. A manutenção na Série C é o principal objetivo do Santa. Agora, como você cria, o Roberto está aí, acho que já tem um mês que o Roberto está aí, um mês, eu acho, né? São 5 jogos. 5 jogos. E, assim, eu acho que o Roberto deve estar preocupadíssimo porque ele não consegue criar fato novo. O material humano que ele tem, ele não consegue, né? Eu acho que tem que ser na fase mental, e eu não sei se mentalmente esses caras estão preparados, né? Eu acho que a autoestima está muito baixa. É muito difícil você comentar sobre o Santa num momento como esse, Júnior, porque a única janela aberta que a gente vê é a janelão da Série D, muito grande assim na tua frente, e para você escapar você tem que ter um rendimento diferente. E são 100 dias que o Santa Cruz não vence, velho, mais de 100 dias. Cara, é muito tempo, é muita dificuldade. Acho que mesmo o Roberto com semana cheia, ele está tentando criar, mas está muito difícil, né? A situação do Santa Cruz hoje, ela é uma situação de muito preocupante, muito preocupante. Não sei como vai ser esses próximos jogos, né? A gente espera que o Roberto possa aí criar esse fato novo para que o Santa possa respirar, mas a situação é muito difícil, Júnior. É como a gente fala no futebol, né, Ricardo? É a hora de chamar na grande, de chamar a responsabilidade dos jogadores, porque não dá para desistir, né, de uma Série C, tendo ainda o quê? Foram 8 partidas disputadas, não é isso? Então faltam 10 jogos ainda para o Santa. Não dá para desistir, faltando 10 jogos ainda, Ricardo. Não dá para desistir, mas o momento do Santa Cruz é criterioso demais. Já ligou a luz vermelha de incêndio há muito tempo. O Santa Cruz está muito mal mesmo. A fumaça está lá. Há muito tempo. O Santa Cruz não consegue performar, não consegue jogar. Você vê o time da Tombense, um time muito bem montado, esquema tático bem definido, bem treinado. Nunca o Roberto não treine, longe de mim, porque eu conheço o Roberto e sei o quanto ele treina, mas o problema é a qualidade dos jogadores, está muito abaixo. Para uma Série C de Campeonato Brasileiro hoje, o Santa Cruz luta sim para não cair, já venho falando, já tem uns 3 programas aqui, 4, que o Santa Cruz não consegue, jogadores abaixo, é a hora de dar as mãos, de união, porque você como eu já falo por si só, é muito difícil de acreditar que o Santa Cruz saia dessa zona de rebaixamento. Santa Cruz tem 30 jogos, 5 vitórias. Em 10, ele tem que ganhar 6. É muito difícil, pelos próprios números do Santa Cruz. O que resta para a gente nesse momento, Chiquinho e Ricardo, é a gente avaliar o porquê que tudo isso está acontecendo, né? Assim, o time do Santa, para mim, é muito ruim, é um time fraco, é um time mal montado, é um time sem confiança, porque não conquista nada, não ganha de ninguém. Então o time vai perdendo a confiança rodada a rodada. Agora, existem responsáveis. O grande responsável pela situação do Santa hoje é o seu presidente, Joaquim Bezerra, porque foi ele que delegou os erros, que delegou as ordens, decisões para pessoas despreparadas, né? Ele que deu o aval para a troca dos 4 treinadores. Ele que deu o aval para a contratação, ou pelo menos para que pessoas mal preparadas montassem esse time, né? Então, para mim, o grande vilão, o grande culpado por tudo isso é o Joaquim Bezerra. Agora, ele tem boa fé, ele é um cara correto, ele é um profissional na sua área muito bom. Então, fica uma esperança de que a gestão de 3 anos no Santa, de que o Santa possa melhorar. Mas é muito melhor fazer qualquer milagre para se manter na Série C do que ter que reconstruir tudo de uma Série D para cá, Chico. O que é que você compactua com esse raciocínio que eu tenho? Você pensa diferente? Quem é o maior culpado hoje por tudo que está acontecendo lá na Arruda? A administração, né, Júnior? Isso aí não tem como fugir. O presidente, ele sabe disso, é uma pessoa inteligente, né? Ele sabe
que a margem de erro, quando você está no clube, ela tem que ser de 10%, estourando 20%, o Santa chegou a 70% de erro, na minha opinião, entendeu? Eu acho que esse modelo de gestão ele foi muito equivocado, o presidente não fugiu até quando ele esteve aqui com a gente, né? Mas eu acho que ainda há tempo de se resgatar. A união dos poderes do Santa, ela tem que prevalecer. Chama Tininho, chama Mirinda, chama o Alírio, chama esse pessoal que teve todo, esse pessoal principalmente dessa última década aí que vivenciou, chama Sandro, pelo amor de Deus, faz aqui, Zé Teodoro, pessoas que possam auxiliar, não para dentro do clube, mas que possam auxiliar nesse momento tão difícil, né? É um momento delicado. Ele sozinho ele não vai conseguir. Com esse material humano, o Santa vai ter dificuldade, né? A gente sabe que o Roberto procura um modelo de jogo e não consegue encontrar, velho. Um treinador com a capacidade do Roberto. Aí você tem que ter esse contraponto, né? O Roberto, ele sabe da importância que é ele manter o Santa e ele sabe da dificuldade que é no seu currículo ele ser rebaixado para uma Série D. Tem todos esses aspectos. O Roberto ele está tentando criar um fato novo, um modelo de jogo e não consegue, porque o material humano não funciona. É muito mal montado, né? Eu acho que ainda há tempo, o tempo é escasso, mas ainda há tempo de tentar resgatar de alguma forma, né? Tu vai até no Sport ou no Náutico, pelo amor de Deus, me ajuda. Quem não estiver jogando aí, faz um empréstimo, traz para cá, um jogador que você possa apontar. Esse é um momento de união, que você tem que criar esse fato novo. O tempo que o Santa tem, ele vai ser rebaixado, velho. Para você, ele vai ser rebaixado. Tá, Chiquinho, é isso? Eu acho que ainda tem tempo de contratar. Sim, algumas peças que venham para mudar esse cenário. Porque os que estão, você já tem mais de um mês e não consegue, Júnior. O Roberto está criando fato novo, está botando. Eu acho que, assim, ainda cabe, mesmo com o elenco que você tem, você pontualmente trazer 4 peças que possam criar essa nova situação. Jogadores com capacidade, né? Ainda dá tempo, né? Que venha com esse espírito de querer tirar o Santa Cruz desse momento tão difícil. Né? Mas, assim, a situação é muito difícil. Você vai querer argumentar aqui, você não vai conseguir, não. Como é que você... Imagina essa semana, começando hoje, do Roberto. Mentalmente, né? Taticamente e tecnicamente ele percebe que o time é muito abaixo. Está contratando ainda pontualmente aquele menino Jailson, né? Mas só pode jogar em agosto. Enfim, eu acho que a situação ainda é muito difícil. Tem chance? Tem. Mas a cada rodada, e as equipes estão criando corpo, estão criando um distanciamento, né? A cada rodada a situação. E o nível da competição ainda ajuda, viu? Por isso que eu falo, o nível da competição ainda ajuda o Santa para que possa se livrar desse rebaixamento. E a gente espera que isso possa acontecer. Mas a cada rodada o túnel está ficando mais aberto. O funil está se abrindo. O Ferroviário chegou aos 14 pontos, a Tombense tem 13, Volta Redonda 13, Botafogo 12. Justamente o adversário de Santa Cruz no próximo domingo pega o Botafogo da Paraíba jogando lá em João Pessoa. Desculpa, próximo sábado às 7 da noite pega o Botafogo da Paraíba jogando lá em João Pessoa no estádio Almeidão. Ricardinho, meu querido amigo, como é que vence o Botafogo fora de casa? Nunca está ganhando de ninguém. O que é que o Roberto tem que dizer para os jogadores, Ricardo? Não é falar não, é passar confiança, gente. Agora é o momento de confiança. Ali internamente, um bom papo. Muitas das vezes um bom papo se resolve. Às vezes não. Às vezes a qualidade não está a nível do Santa Cruz, mas os jogadores têm que entender que o momento é criterioso demais. Eu acho que tem que conversar, tem que lavar um pouquinho de roupa internamente, bater esse papo, deixar esses problemas políticos extra-campo, porque o Santa Cruz vem passando por problemas políticos, sim, hoje. Teve manifestação no último sábado, já estão se falando que o presidente de Santa Cruz pode pedir sua renúncia,
Seria a solução, Ricardo? Não, vou te falar o porquê. Nesse momento, não. Se fosse, seria depois de uma Série C. Porque, vamos lá, se o presidente de Santa Cruz sai hoje, quanto tempo demora para se ter uma nova eleição? Estou botando aqui 30 dias. Acabou o campeonato da Série C para Santa Cruz. Aí Santa Cruz vai estar rebaixado. Não, acho que o momento não é de fazer essa troca agora. Se for, faça mais pra frente. Ô, Ricardo, mas se ele renunciar, na verdade, não tem nova eleição, não, tá? Só tem nova eleição se... Eu tenho que ver primeiro o estatuto, né? Mas Sim. Se for como foi no esporte, só se os dois renunciarem. Se ele renunciar, o vice assume e segue o barco normalmente. Isso. O que vem acontecendo na internet, né, nas redes sociais, é que o Frutuoso parece que ele não abre mão de serviço e vai até o fim, né, da sua gestão. Mas eu não faria isso. Se fosse para trocar, não trocaria agora não, porque aí ia ser... Aí terra arrasada, aí esquece, aí é Série D mesmo, e já se prepare para o ano que vem, que você só tem a Série D se você cair. Lembre-se que Santa Cruz não tem, só tem Campeonato Pernambucano e Série D, não tem Copa do Brasil nem Copa do Nordeste. Aí, meu amigo, só Jesus. É o fundo do poço, Chiquinho. Você trocaria o presidente do Santos? Você acharia bom se ele renunciasse, por exemplo, nesse momento? Não, acho que não é bom não, Júnior. O ambiente já está conturbado demais e uma renúncia agora... eu acho que atrapalharia ainda essa esperança que você tem. Ele tem que se manter, ele tem que criar esse fato novo que eu venho falando, né, junto com a união das antigas lideranças. O Santa precisa de união nesse momento, cara. Ele sozinho ele não vai conseguir, é isso. Ele absorver toda essa carga sozinho... Ele é uma pessoa inteligente, ele vai dizer, gente, eu errei em alguns aspectos e eu preciso de ajuda. Me ajudem para que a gente possa, pelo menos, manter o que eu peguei. Eu não posso deixar num degrau abaixo, porque aí a gente já viu como foi isso e é uma ladeira de baixo para cima que o Santa Cruz conseguiu, até em pouco tempo, né? Em 6 anos o Santa conseguiu isso. Mas tu faz um cálculo, a gente está em 2021, ano que vem é 22. O Santa, para que ele possa voltar a uma condição, praticamente só perto de 2030. O torcedor não aguenta isso não, meu velho. Já passou por isso. Eu acho que a união dos tricolores, nesse momento, ela tem que prevalecer. O presidente ele tem que abrir mão do seu mandato, assim, nesse sentido. Eu quero que o que é que a gente pode fazer para melhorar o que a gente fez de errado. Essa união ela tem que prevalecer nesse momento, de todos os tricolores, porque o roteiro a gente já viu há 10 anos, 10, 11 anos a gente já viu esse roteiro, e eu tenho certeza que eles não querem vivenciar isso novamente. É difícil porque comenta, viu, Chiquinho, que o presidente acabou afastando as lideranças do Santa Cruz pela sua postura, né, que não vem agregando. E alguns até falam a palavra arrogância, eu não concordo muito com essa palavra, não acho que o Zé Joaquim é uma pessoa arrogante, mas as posturas que ele vem adotando, segundo algumas Joaquim pessoas Bezerra lá em Santa Cruz, desculpa, o Joaquim Bezerra, né? Segundo algumas pessoas, a sua postura vem colocando algumas pessoas para se afastarem do Santa. E o pior também, Chiquinho, que o Santa vai fazer seu 9º jogo, certo? Acaba o primeiro turno no próximo fim de semana. E o Santa não ganhou de ninguém. Então ele vai enfrentar de novo os mesmos 9 times sem a confiança, porque ele já jogou com todos eles e não conseguiu ganhar de ninguém. Então esse jogo com o Botafogo ele é importantíssimo. Pode ser uma virada de chave para o Santa vencer uma fora de casa e se colocar numa situação, opa, agora vai ser diferente. Estou numa outra situação, estou num outro momento. Porque se perder essa, completa o primeiro turno com apenas 3 empates e 6 derrotas se perder esse jogo do próximo fim de semana. Terrível. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou a gente pode respirar um pouquinho aqui, entendeu? Lavar uma roupa suja. É melhor. É melhor. É melhor? Então, boa. Então vamos fazer uma pausa aqui para a gente falar do Bem TV, o bem que faz melhor.
Bem-te-vi, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem-te-vi faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem-te-vi também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem-te-vi deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem-te-vi, o bem que faz melhor. Hoje à noite, o time do Sport entra em campo contra o time do América Mineiro. Jogo lá no Estádio Independência, fora de casa. Nova diretoria, novos ares, novos resultados, Chiquinho. Júnior, esse jogo ele tem uma importância fundamental, porque é um confronto direto. O América está um pouco à frente do Sport. O América vinha de 4 bons resultados. Essa sequência foi quebrada com Fortaleza, tomou acho que 4-0, né, uma goleada. Depois perdeu pro Atlético Mineiro. E perde o Sport. Assim, o Sport não tem conforto na competição. Isso aí a gente já está vendo. E esse jogo, ele é um ponto de fundamental importância para que o Lousa possa manter o seu cargo. Isso aí é a realidade. Se ele perder de forma expressiva hoje, dificilmente ele vai ter uma continuidade. Isso aí ele já sabe pelo histórico, né? Ele sabe, ele é inteligente, Júnior. Mesmo a diretoria conversando com ele, essa continuidade dele depende de resultado. Como é que ele vai continuar com o rendimento tão abaixo? Né? Fica muito difícil você criar um argumento também para esse momento do Lousa. E olha que eu sou um dos grandes defensores dele, eu venho falando isso durante os nossos programas. Mas o rendimento e o percentual que ele está apresentando é muito abaixo. Uma nova diretoria, uma nova filosofia, né? A gente espera que ele possa, mesmo com essa dificuldade de elenco também, que o Sport tem essa dificuldade de elenco, mas que hoje possa ser um jogo. Ele teve a semana cheia para tentar ajustar essa parte tática. Essa falta de conforto também do Sport na competição atrapalha a confiança, e eu tenho certeza que o torcedor ele quer uma resposta, e a resposta é nesse confronto direto de hoje. Eu já sei a opinião do Ricardo Rocha Filho, que ele acha o time do elenco do América Mineiro melhor do que o Sport. Eu confesso que na teoria, Ricardo, eu discordo de você. Eu acho que o time do Sport é melhor do que o time do América na teoria, não nos resultados. Como o Sport pode surpreender hoje? Será que essa mudança de gestão pode dar aquele gás para que o time possa vender, Ricardo? Pode sim. Primeiro, Júnior, acho que essa nova diretoria já teve algumas conversas com o elenco, né? E vem tendo essa conversa constantemente para equacionar vários problemas, uns financeiros e os outros internos, né? Você tem que saber lidar, lembrando que, para mim, mais uma vez, volto a falar que a única pessoa que estava falando pelo Sport do Recife, uma entidade centenária, era Humberto Lousa. Muito pouco. Muita gente se escondeu desse momento tão difícil do esporte, mas a vida que segue, né? Que está com um novo presidente, nova diretoria, eu acho que com muita conversa e chamar os jogadores também, sabe? Ganhar a confiança dos atletas, coisa que não tinha na outra diretoria. Então eu vejo com uma boa conversa e um salário, e pagando algum salário aí, 1 ou 2, não sei quanto tempo, exato, tem que fazer o Pix. Sem Pix, o jogador não fica feliz. Mas eu acredito que com uma boa conversa, e o Nelo Campos já vem fazendo isso desde semana passada. Eu estou lembrando, viu, Chiquinho, do tumulto que foi semana passada, quando o presidente interino, Pedro Lacerda, disse que tinha pago e não tinha pago, e aquela confusão, e aquela confusão danada lá. Perdeu credibilidade a diretoria interina anterior, né? Agora é a reconstrução dessa credibilidade junto com o time, com os jogadores, né? Se esses jogadores que aí estão quiserem jogar e disserem, não, gente, vamos jogar, como Jair Ventura conseguiu fazer o ano passado. Se Jair Ventura conseguiu fazer aquele time do ano passado que não tinha qualidade de jogar, imagine esse aí, que tem o Neilton, que tem o Everaldo, que tem alguns jogadores que são muito melhores que o do ano passado, Chiquinho. Mas, Júnior, só isso não basta, né? O querer jogar, eu acho que o Sport, ele como elenco, ele tem
eu concordo com você em relação ao América. O elenco do Sport ele é mais experimentado, é um elenco que você cria uma melhor expectativa do que a do América. Mas na execução isso não está acontecendo, né? Você vê aí que tem jogadores que já tiveram aí grandes momentos em outras equipes e não está se encontrando. Essa condição de diretoria, Júnior, eu acho que mudou a chave, né? Uma nova filosofia. Eu particularmente gosto muito da forma como o Melo lida com essa questão. Ele é um cara muito direto, de muito tato, de muito contato, de muita sinceridade também, é muito participativo no dia a dia. Eu acho que isso pode trazer essa confiança que estava um pouco desacreditada. Mas, assim, a grande dificuldade do Sport nesse momento, para mim, o elenco ele tem alguns componentes que dá essa esperança de melhor rendimento, mas peca, infelizmente, eu acho que na ideia de jogo. A ideia de jogo do Sport, ela não está sendo compreendida, né? O Lousa está tendo essa dificuldade de encontrar a melhor ideia de jogo. Por isso que esse questionamento... Você tá botando a culpa no Lousa, então? Tô, lógico, porque ele é o treinador, é o comandante, Júnior. Né? O Sport, mesmo não sendo uma equipe que possa hoje brigar por mas poderia ter um melhor rendimento, a gente achava que o Sport poderia surpreender nesse meio de tabela, com melhor rendimento pela equipe que tem. Né? Eu acho que ele ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio tático da equipe, isso pesa. E os resultados por si só, ele vem falando isso. Né? Ele mantém o que está dando errado. Mas estava desarrumado, Chico. Desde quando ele chegou. Continua bagunçado, Júnior. Assim, é isso que eu estou falando. Chico. Talvez a gestão equivocada tenha causado toda essa bagunça no esporte. Como é que você joga sem receber salário, com Humberto Lousa desgastado, tendo que discutir com o jogador? Talvez na hora de arrumar a casa agora, com a nova diretoria, talvez volte a render. Eu acho que perfeito. Tem culpa, mas eu acho que a culpa maior é da diretoria, Chico. Não, perfeito. Isso aí é um raciocínio lógico, perfeito. Isso aí, o ambiente de trabalho favorável fortalece o dia a dia. Isso aí é uma coisa que a gente entende muito bem isso, né? Mas o que eu vejo é esse momento tão delicado. Você não está jogando uma Série B, você não está jogando uma Série C, você está jogando uma Série A, que o nível de competitividade ele é altíssimo. Né? Você vai pegar uma América hoje, você vai ver o jogo. A correria, a organização tática da equipe do América, que o Mancini conseguiu já propor essa organização, um time muito fechadinho que joga no contra-ataque. O que pesa nesse momento é o resultado. O ambiente agora pode ser favorável? Pode, né? Mas não adianta nada você ter um ambiente bom e hoje tomar outra pancada. Aí volta novamente para essa desconfiança, essa falta de confiança para o trabalho. Por isso que hoje o resultado é importantíssimo. O Sport tem que ter um nível de concentração para que ele possa fazer um bom jogo, e aí sim, você tendo um bom jogo, isso vai dar confiança para a nova diretoria, né? Vai dar confiança para o Lousa, para ele possa ter essa continuidade, e definir quem fica e quem sai. Thiago deve ficar, vai sair, Ricardinho já saiu, vamos contratar jogador com potencial de crescimento? Precisa de um segundo volante. Há um ano não tem segundo volante. Essa nova diretoria tem que correr atrás de um jogador com essa característica, né? Precisa de mais um zagueiro, precisa de um lateral esquerdo, entendeu? Esses pontuais, eu acho que meia que venha com a ausência do Thiago, se ele não for renovar, pontualmente tem essas dificuldades aí que tem que ser solucionadas. É uma situação difícil para o esporte. O esporte hoje está na zona de rebaixamento, mas está 2 pontos atrás do América e é o seu adversário. Se o esporte vence o América, o esporte sai da zona de rebaixamento e dá uma tranquilidade boa aí para o restante da temporada. Além de que, com a troca da gestão, você, como o Chico falou, virou a chave e aí o esporte já começaria com a nova vitória, novos tempos, né? E uma pixezinha tem que ser feita também, né, Ricardo? Para as coisas ficarem mais tranquilas lá na ilha. É importante, sem dinheiro não tem alegria não dentro de campo. E, rapaz, o jogador do esporte, ele está sofrido. Vocês que foram jogadores de futebol profissional, não tem um bichozinho para deixar o salário quieto, aí teria que mexer no salário, que nem está lá também, o negócio está complicado. Né?
Não, Júnior, esse momento financeiro, político e de incertezas atrapalhou muito o trabalho do Lousa, né? O Lousa, eu continuo achando que ele tem bons conceitos, é um emergente, é um cara muito tranquilo, que não se apavora, um cara inteligente num contexto de momento, quando perde ou quando ganha, mas assim, nada funciona se o rendimento, se as vitórias não virem, entendeu? E isso acaba atrapalhando esse momento. Ele pode criar essa identidade. Agora, essa nova diretoria já chega com um peso muito grande. Solucionar essa dificuldade financeira, melhorar o elenco, que precisa melhorar pontualmente, né? Tem recurso para isso? Como é que vai ser? Vai manter o que eles encontraram ou vai mudar? Eu acho que esses pontos aí vão ser solucionados na sequência. Agora, se o resultado não vir, aí fica difícil essa manutenção. Eu espero que o Sport possa hoje fazer um bom jogo, porque aí cria novamente essa confiança e a diretoria possa trabalhar internamente para solucionar esses pequenos pontos. Os salários, os bichos, né? E contratar pontualmente sem essa grande margem de erro. Contratar com um jogador que venha para resolver e melhorar o rendimento da equipe. Porque se a gente for analisar Thiago Neves, André, Everaldo e Neilton, não é um ataque ruim do Sport, embora dentro de campo eles não estejam jogando um grande futebol, mas não seria um ataque ruim para nenhum time, né? Eu acho que esse time do Sport, eu não vejo ele na teoria como um dos 4 piores da competição. Agora, sem dúvida que pelo rendimento é sim um dos 4 piores da competição. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Sport enfrenta o time do América Mineiro hoje à noite. Para a gente encerrar essa nossa discussão, eu só queria saber o seguinte: se por um acaso o Loser cair, quem seria a melhor opção? O Lisca doido ou o Luxemburgo? Ou um outro nome, Ricardo Rocha Filho? Eu traria o Lisca. Algo diferente, fazer um momento diferente, treinador diferente, um treinador muito enérgico, né, em tudo que ele faz mesmo. Se for para tirar o Loser, eu botaria assim o Lisca doido, que ele é um baita de um treinador, entende demais dentro de campo. Eu não vejo um jogador reclamando de um treinamento dele. Treinamento, esquece a parte que ele não consegue conduzir muitas das vezes, né, com alguns atletas, mas dentro de campo, o treinamento dele é espetacular, não vejo um reclamando. Então, eu faria esse chamado, esse convite ao Lisca. E você, Chiquinho? Lisca. Júnior, Lisca... Não, o Luxemburgo, Júnior, a gente tem que é aquela mesma situação, questão de momento. Luxemburgo, para mim, é o maior treinador dos últimos 30 anos do nosso Brasil. Mas os seus últimos trabalhos foram partidos. O Lisca vem num momento, não estou falando assim, o momento do Lisca é melhor que o do Luxemburgo. O Lisca, por sua característica, o momento que o Sport vive, a característica do Lisca é uma solução melhor. O Luxemburgo, ele é bom nesse início de competição, ele pontualmente ajustando o time. Ele chegar nessa continuidade, eu acho que não seria uma boa aquisição. Adoro o Luxemburgo. Mas você demitiria, treinadores favoritos. Você demitiria o Humberto Lousa ou não? Se fosse para botar o Lisca, sim. Para criar esse fato novo, eu tiraria. Nesse momento eu tiraria. Se fosse o Lisca, outro treinador, não, mas se for o Lisca, eu acho que cabe. Mas como é que faz isso? Tu liga antes pro Lisca para saber se ele quer vir, hein? Acha que não já ligaram, Júnior? Será, Chico? Isso não é feio no futebol não fazer isso? Vê só. Não. Eu acho que alguém já deve ter entrado em contato com o Lisca. Eu acho que sim. Ou filosofia de diretoria pode ser a mesma, eles querem manter e tal. Mas, assim, eu acho que o momento que o Sport vive, né, esse momento, eu acho que o Lisca cabe demais. E pelo histórico dele, os últimos 3 anos aí, os seus trabalhos aí que ele fez, o Lisca saiu do América, não foi por confusão não, Júnior. Ele pediu, ele tirou o boné. Desculpa, não tá dando mais.
né? Ele saiu por isso. Não foi confusão, nada. Fez 1 ano e meio aí de trabalho muito consistente com um time que você, olha, não tem tantas peças de expressão e ele conseguiu fazer um time competitivo. Eu acho que o Lisca seria um bom nome. Se fosse para mudar de treinador hoje, só o Lisca. Senão, não deixo hoje. Só tem uma informação dele, Chiquinho. Ele, na verdade, não foi confusão. Ele não saiu por conta disso. Mas ele se indispôs com alguns jogadores. Teve o menino que perdeu o pênalti na final contra o Atlético Mineiro, e depois perdeu o seguinte, ele barrou o cara e já discutiu com o cara no vestiário. Enfim, o Lisca não é um cara fácil, não. Mas eu concordo que foi menos desequilibrado do que em outras passagens que ele teve em outros times, sem dúvida nenhuma. Só para fechar com a opinião do Ricardinho também. Você demitiria agora Humberto Loser e contrataria o Lisca ou depende do resultado? Resultado. O treinador vive de resultado, infelizmente. Futebol brasileiro e futebol mundial vive de resultado. Você vencendo, você fica. Você perdendo, você sai. Simples. É isso, gente, é isso. Foi mais uma edição do nosso Planeta Bola PE. Só para fechar, uma opinião de vocês sobre as Olimpíadas. Será que o Brasil consegue o título olímpico no masculino e no feminino? Ricardo Rocha Filho, você primeiro. Feminino um pouco mais difícil, porque tem outras seleções melhores que a seleção brasileira, mas a Pia vem fazendo um excelente trabalho e vem mostrando isso no seu dia a dia, e a seleção brasileira está muito confiante. Masculino, eu acredito que sim. E aí, Chico, feminino ou masculino? Quem consegue o ouro olímpico? Para terminar, o feminino. Ponto. Pois é, Chico, eu não tenho essa motivação e essa esperança toda, não, com as seleções brasileiras masculina e feminina nas Olimpíadas, não. Mas vamos torcer, né? Eu acredito mais no bom rendimento do masculino, que eu acho que chega até as semifinais, final. Não sei se vai conquistar o título, mas a feminina eu não acredito, não. Mas tomara que eu esteja enganado e que vocês acertem. Um acerta no masculino e o outro acerta no feminino, né? Para que o Brasil possa levantar o ouro olímpico. Valeu, Chiquinho. Esse foi mais um episódio do Planeta Bola PE. Beleza, amigo? Valeu! Valeu, Júnior, Ricardinho, amigos do Planeta. Sexta-feira tem mais. Uma semana abençoada para todos. Valeu, Ricardo Rocha Filho. Um abraço, boa semana. Que as coisas aconteçam aí na sua vida aí. Que os clubes pernambucanos, que eles possam ter vitórias e vitórias essa semana, Ricardinho. Se Deus quiser, amigos do Planeta Bola PE, Júnior, Chiquinho, que venha com várias vitórias essa semana. Esse foi o episódio 41 do Planeta Bola PE, o espaço reservado para discutir as coisas de futebol pernambucano. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Planeta Bola PE, passa para os amigos, compartilha. Esse espaço foi criado para discutir com você as coisas do nosso futebol. A gente volta numa próxima edição com muito mais esportes para vocês. Valeu, galera. Tchau.